Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vozes na Democracia, Mulheres na Política. Nós somos a JST Reunião e todos os anos assinalamos o Dia da Mulher com diferentes atividades. Este ano não é exceção e por isso preparamos um podcast com mulheres com voz na democracia e na política nacional. Hoje temos connosco Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente do PSD desde junho de 2022. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em Direito e Gestão, pós-graduada em Fiscalidade e doutoranda em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente desempenha funções numa multinacional de auditoria e consultoria como consultora fiscal. Em 2015, foi eleita deputada à Assembleia da República, tendo cessado funções em 2022. Integrou várias comissões parlamentares, com destaque para a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Foi a primeira mulher a tornar-se líder da JST em 2018 e a igualdade de género e de oportunidades é uma das principais razões para ter estado na política. Assim, consideramos-la uma excelente oradora para o nosso podcast e por isso, antes de mais, queremos agradecer a sua presença. Olá, Margarida. Olá, Tânia. Obrigada pelo convite. Acabamos de ler o teu currículo, que nos diz bem o teu valor e o teu percurso, mas quem é a Margarida? Nós nunca somos bons juízes a julgar em causa própria, mas eu sou da Marinha Grande, tenho 34 anos, sou filha de um jornalista aposentado e de uma professora também aposentada, uma educadora de infância, para ser mais exata, e faço questão de dizer a profissão dos meus pais porque tanto uma como outra acabaram por marcar muito como pessoa e depois também de influenciar muito aquilo que é o meu percurso e muitas escolhas que eu fui fazendo. Acabei por escolher o curso de Direito, onde eu acho que fica bastante claro que o tema da justiça sempre esteve muito presente na minha vida, em casa, e portanto o curso foi a continuação exatamente disso mesmo. Algumas das causas que eu abracei, também uma delas, a educação, teve a ver obviamente com a profissão da minha mãe, e para mim de facto a educação tem de ser o elevador social. E portanto, uma vez perguntaram o que é que me movia, ou seja, o que é que me fazia levantar da cama e entrar na atividade política com fogo, com vontade de facto de transformar o mundo, e sendo um vasto leque de temas que me preocupam, eu acho que a causa maior tem a ver exatamente com a igualdade de oportunidades, que é a circunstância de o sítio onde nascemos, o nosso apelido, a carteira dos nossos pais, nada disso condicionar ou influenciar aquilo que é o nosso percurso de vida. E a minha pergunta ia exatamente nesse sentido. Quais são os teus principais valores e que causas é que te movem no teu percurso, não só profissional, político, mas também na tua vida pessoal? São estes que falávamos há pouco de igualdade de género, de oportunidades, de justiça social. Sim, e vê, Tânia, quando eu falo da igualdade de oportunidades, isso tanto vale e tanto se aplica para a circunstância de se eu nasci na Marinha Grande, ou se nasci em Santa Maria da Feira, ou em Rezende, ou em Fronteira, ou no Porvo, nada disso condicionar o percurso que eu tenho. Mas também o género, ou seja, a circunstância de eu ter nascido mulher, não dever, de modo algum, condicionar as escolhas que eu posso ou não posso fazer. E, portanto, a questão da igualdade de oportunidades e que está intrinsecamente ligada à justiça e à liberdade também, desde logo à liberdade de nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, são talvez os três valores que mais me marcam como pessoa, como cidadã e como política. E são a partir destes valores que é construído o teu caminho e também a tua ligação que acaba ao partido. Como é que começou a tua caminhada na JST? Olha, em casa sempre fomos politicamente muito ativos no sentido de nos pronunciarmos e discutirmos e conversarmos sobre os temas mais diversos da sociedade. Muito também resultado novamente da profissão dos meus pais.
mas comecei a despertar mais na adolescência, como muitos de nós acabam por despertar, e na minha escola, que fica num concelho politicamente também muito marcado e muito ativo, a Marinha Grande, nós tínhamos muitas vezes na aula de francês discussões sobre temas sociais, sobre temas políticos, e numa dessas discussões uma colega minha, que na altura era dirigente da Juventude Comunista, respondeu-me que eu, com as ideias que tinha, estava bem na JSD, e a verdade é que estava certa, porque eu, sem saber, cheguei a casa e perguntei ao meu pai como é que funcionava isso dos partidos, e ele, à altura, deu uma resposta muito própria dele, mas também muito enigmática: vai estudar, vai ler, e se tiveres dúvidas, vais falar comigo. E foi exatamente isso que eu fiz, e acabei, de facto, por chegar à conclusão que era no PSD e na JSD que eu me ia sentir bem, e, portanto, o meu percurso começou aí. A partir do momento em que passaste a estar ligado a um partido, alguma vez sentiste que eras vista de outra forma ou que tinhas que ter um bocadinho mais de cuidado com as opiniões que davas? Mas opiniões não, porque eu tenho uma máxima que é: nós não nos devemos deitar à noite com coisas por dizer, e, portanto, eu, para bem ou mal, eu dou sempre a minha opinião, por muito cômoda ou incômoda que ela possa ser a dado momento. E eu acho que é uma ideia que é muito importante. Nós, quando entregamos uma ficha de militante, nós não entregamos o nosso sentido crítico, ou seja, é suposto nós estarmos no partido e identificarmos com a maior parte das decisões e com os princípios, como é evidente. Mas se a dada altura isso não acontecer, é porque ou nós mudámos de ideias ou o partido já não é exatamente aquilo que era quando nós entramos. E eu acho que isso isto é muito importante, que é nós mantermos fiéis àquelas que são as nossas convicções. Nem sempre há essa concordância, há uma outra posição que é normal, porque estranho seria, ainda por cima, num partido tão grande como o PSD, que pensássemos todos sobre os mesmos temas exatamente da mesma forma. E, portanto, uma das mais-valias, uma das vantagens que eu acho que o PSD tem, comparativamente aos outros, é que é, de facto, um partido que pratica muito a liberdade. E, portanto, por muito que nós tenhamos um fio condutor, um tronco comum, nós, sobre um conjunto de temas, temos nuances que respeitamos e que não obrigamos a que todos pensemos exatamente da mesma forma. E essa ideia de liberdade eu acho que é, de facto, muito importante. Devemos ter os valores comuns, aquele tronco que eu há pouco falava, mas termos a autonomia de irmos divergindo quando achamos que as coisas não são exatamente como nós gostaríamos que fossem. Falávamos há pouco então da liberdade de termos a nossa opinião, independentemente de estarmos associados a um partido ou a uma associação, o que seja. Mas se a isto adicionarmos o fator género, ou seja, por sermos mulheres, alguma vez sentiste que eras menos valorizada ou menos ouvida por sermos mulheres? Quando entrei no Parlamento, além de ser mulher, era muito nova, era a mais nova da bancada do PSD, tinha 26 anos acabados de fazer, e, portanto, senti algum paternalismo na forma como me tratavam. Ao fim de algum tempo, e eu acho que isso se mitigou bastante, porque as pessoas depois passam a conhecer em função daquilo que tu és. Tu és como pessoa, como profissional, como política, como deputada, mas reconheço que, ainda que eu não tenha muitos exemplos que sejam visíveis para mim, e isto é importante deixar claro, porque há discriminações que são invisíveis e, portanto, muitas vezes nem as próprias têm noção de que elas acontecem. Apesar de não ter muitos casos, felizmente, comigo, reconheço que é muito mais difícil para uma mulher fazer política, é muito mais difícil para uma mulher estar e subir na sua profissão, em regra, e, portanto, é por isso que nós vemos os dados, as estatísticas, e elas mostram, por exemplo, que ainda existe disparidade do ponto de vista salarial. Esta discriminação também se verifica num dos crimes mais horrendos que existem, que é a violência de género.
e que em muitos casos em Portugal resultou na morte das mulheres. É verdade que o fenómeno da violência doméstica não é exclusivo das mulheres, do ponto de vista das vítimas, mas há mais de 80% das vítimas que são mulheres e, portanto, continua a ser um crime de género. E, portanto, ainda temos muito, muito por fazer em Portugal. No teu percurso enquanto deputada, tiveste assim alguma experiência em que sentiste mesmo que te estavam a tratar de outra forma por seres mulher? E aconteceu na primeira audição que eu fiz, como há pouco dizias, eu comecei e fiz grande parte do percurso no Parlamento da Comissão de Orçamento e Finanças, e a primeira intervenção a sério que eu fiz foi uma audição nestas finanças na altura, e trabalhei bastante para essa audição, para essa intervenção, e quando eu terminei a minha intervenção ele começou a responder nos seguintes termos: tão jovem e tão dramática. E, portanto, na altura tive até alguns deputados de outros partidos que me disseram não ligues, ou olha, isso significa que a intervenção foi boa, mas eu tenho dúvidas que se fosse homem e se tivesse mais alguns anos, que teria levado aquela introdução na resposta às minhas questões. Eu até há bem pouco tempo não tinha assim nenhum episódio para relatar, mas nas últimas eleições, quero partilhar aqui esta experiência também contigo e com quem nos ouve, que nas eleições a minha mesa era constituída apenas por mulheres. E apesar de nós termos muitos comentários quando entravam na sala, que bom, mulheres, são mulheres, também existiram ainda, e eu não estava, acho que, preparada para ouvir alguns comentários de nós estamos assim, é uma mesa só de mulheres, como se estivessem a desvalorizar o nosso trabalho e a nossa capacidade. Portanto, são mesas só de homens, ninguém faz esses comentários. Não, mas quando entravam na sala e viam que era só mulheres, havia comentários de mulheres a dar muita força, e se sentimos muito, mas outros que estavam a desvalorizar o nosso trabalho e a nossa presença ali. É verdade, é por isso que é tão importante promover uma maior participação das mulheres. E lembro-me que quando eu concorri à liderança da JST, uma das perguntas certas que me faziam sempre os jornalistas, e não só, porque nunca tinha havido nenhuma mulher presidente da Jota, é como é que eu me sentia com a possibilidade, e depois já da eleição perguntavam-me como é que eu me sentia como a primeira presidente da Jota mulher, e eu dizia sempre: pode ser muito importante ou pouco relevante. E a pessoa normalmente dizia: mas não é feminista, está a dizer que não é importante haver a primeira mulher presidente da Jota? E dizia: eu sou feminista, é exatamente por isso que lhe estou a dar esta resposta, porque se eu chegar a este cargo e depois fizer uma equipa só de homens, e se naquela que é a minha ação política não der uma oportunidade a outras mulheres e não trouxer o tema da igualdade para cima da mesa, de que é que vale eu ter sido a primeira, não é? É por isso que depois na equipa que constituí, tinha uma secretária-geral, tinha uma presidente de mesa, a diretora administrativa e financeira, a diretora do gabinete de estudos. A minha permanente em si tinha homens, como é evidente, mas era aquilo que eu considero que são equipas equilibradas, ou seja, eu não quero uma preponderância de mulheres, mas também não quero uma preponderância de homens. Portanto, se a sociedade portuguesa tem cerca um pouco mais de metade de mulheres, eu, se quer ser representativa, eu tenho de sê-lo verdadeiramente, e para isso eu tenho de ter uma equipa equilibrada, até porque homens e mulheres pensam de forma diferente, funcionam de forma diferente, têm características diferentes, e ainda bem, e é essa diversidade que, complementando tudo, faz com que as equipas sejam mais ricas e depois os resultados sejam melhores. É de facto muito importante nós termos mulheres em posições de tomada de decisão, para que se torne também natural vermos mulheres nessas posições, mas também para que nós possamos sentir que estamos a ser representadas. Claro. Também é importante que as mulheres também não se esqueçam que nós ainda temos essas preocupações e esses problemas
e que têm que continuar a ser discutidos. Um, Continuas a achar também que é importante nós termos mulheres na política, mas também que não se esqueçam que continuam a existir estes estigmas e estes Sem dúvida, problemas. sem dúvida, sem dúvida. E as mulheres que vão tendo oportunidades de mostrar o seu valor, de terem também, e eu sentia isso, o peso da responsabilidade de poder dar oportunidade a que outras mulheres também possam ter exercícios de liderança e que possam mostrar que têm todas as condições para integrar equipas e para assumirem lugares de destaque. Nós há bocadinho já falamos também, mas volto a perguntar, em que aspectos da sociedade é que tu achas que existem maiores desigualdades entre homens e mulheres? Há bocadinho estávamos a falar sobre... Salarial é uma, e isso é factual, quer dizer, não há opinião, e relacionado com a questão salarial tem a ver com as progressões nas carreiras, a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e depois há um conjunto de políticas públicas que podem ser amigas desta conciliação. Por exemplo, quando o PSD ou a Aliança Democrática defendia a gratuitidade e o alargamento da universalidade das creches e do pré-escolar, também tem a ver com isso, porque se numa família não há lugar para meter uma criança na creche ou não há para meter uma criança no pré-escolar, se no contexto familiar tiver de haver a opção de alguém ficar desempregado, porque financeiramente é incomportável estar a meter uma ou duas crianças na creche ou no pré-escolar, a decisão provavelmente vai prejudicar a pessoa que ganha menos. E se no mercado de trabalho, em regra, as mulheres ganham menos, nós estamos a perpetuar este ciclo de desigualdade. E, portanto, a questão da conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar é fundamental. E eu há pouco falei que havia um outro problema gravíssimo que temos, que é a questão da violência de género, da violência doméstica, que afeta, obviamente, de forma muito significativa e preocupante as mulheres. A violência é esmagadoramente exercida por homens contra mulheres e raparigas, e recentemente divulgaram os dados relativos aos crimes de violência doméstica respeitantes ao ano de 2023. E este relatório indica que 30 pessoas morreram em contexto de violência doméstica, sendo que 17 eram mulheres. Na grande maioria foram cometidos por homens e parceiros íntimos das mulheres assassinadas, em que pelo menos 12 já existia violência prévia. A cada morte reforça-se a convicção de que ainda há muito por fazer. Na tua opinião, o que é que está ainda por fazer? O que é que nós temos que reforçar e melhorar no nosso país? Em vários domínios. Dizias e bem que há essa circunstância de algumas dessas mortes que foram que se verificaram lamentavelmente resultam de casos que já tinham sido sinalizados. Mas além dessa dimensão, que é fundamental, e de haver um efetivo apoio às vítimas, e apoio às vítimas é a que elas também se possam autonomizar. É por isso que, por exemplo, quando nós estivemos no governo, tivemos esta preocupação de garantir condições financeiras para que estas vítimas pudessem sair das casas onde eram vítimas de violência e pudessem, em muitos casos, levar os seus filhos. Também a resposta tem de passar pelas respostas de emergência, pelas casas-abrigo, que foi também uma aposta quando nós estivemos no governo, mas há aqui um trabalho grande do ponto de vista da sensibilização da sociedade para a percepção real de que este é um problema e de que não é um problema de uma casa, é um problema de uma sociedade no seu todo, e que é fundamental nós garantirmos o respeito pelos direitos destas pessoas antes de elas se poderem, enfim, chegar a situações de limite como algumas das que estavas há pouco a referir. E com isto também chegamos à parte de a escola. Está preparada para educar os jovens para a igualdade? Nós não temos que reforçar um bocadinho as ações de sensibilização para tentarmos prevenir um bocadinho a violência, por exemplo, no namoro,
que já começa desde cedo nas escolas, mas também começar a combater a discriminação e também todo o ódio que já se cria desde cedo. Uh, É, Qual é que é o papel que nós temos que ter aqui? O que é que temos que e facilitação, que há pouco falava, também passa obviamente pelas escolas. Há alguns exemplos que eu acho que são bons exemplos. O Parlamento dos Jovens há uns 3, 4 anos dedicou o tema à questão da igualdade de género, e este tipo de programas tem a grande utilidade de começarmos a trabalhar estes temas a idades mais novas e, portanto, a sensibilizar estas crianças, estes jovens, para o tema da violência. Mas também é importante referir que, no que diz respeito à violência no namoro, alguns dos dados mais preocupantes têm a ver com a circunstância de, nos inquéritos feitos, de haver uma grande complacência com a violência de parte a parte. Ou seja, lembro-me que um dos dados que na altura, quando preparei estas sessões nas escolas, mais me incomodou foi no contexto de um jovem casal. Se ele batia e se ela batia, não havia tema. É como se uma agressão anulasse a outra agressão, ou seja, como se houvesse aqui uma paridade na violência. E isto é o pior do que podíamos estar a fazer, porque nós temos de construir sociedades que sejam intolerantes com a violência, não é que sejam tolerantes com a violência se ela for recíproca. E nós temos aí, de facto, um grande trabalho a fazer, no sentido de explicar exatamente isto e de consciencializar os jovens e as crianças para isto, mas também para os tipos de violência que estamos a falar. Não é só dar um estalo, é exigir ver o telefone, é exigir saber as mensagens, é dizer como é que a pessoa se deve vestir, é o exercício de coação não só física, mas também psicológica. Tudo isto e muitos outros comportamentos são manifestações de violência que nós temos de combater e de erradicar. Queremos sempre acreditar que estamos a evoluir e que a sociedade está a caminhar num bom sentido. No entanto, a cada dia que passa também os desafios são diferentes e temos que estar atentos a eles. E a igualdade de género e todos estes problemas com violência, o ódio, agora online, que cada vez se pratica mais, é por isso muito importante continuarmos a falar sobre estes temas e também tentar procurar formas de combater e de preparar os nossos jovens. Sempre foste ligada a estas causas e no teu dia-a-dia foste preocupante também com estes temas, certo? Parece. Sim. Sim. Eu ouvi há tempos uma das tuas entrevistas e percebi que durante o teu percurso enquanto deputada tentaste sempre ouvir e conhecer os problemas da sociedade para que pudesses depois levá-los à discussão para tentar arranjar soluções ou pelo menos levá-los à discussão. Durante o teu percurso, deparaste com algum problema relacionado com a desigualdade de género ou com violência doméstica? Ou A violência doméstica, sim, mas também, enfim, resultante de como eu trabalhava estes temas no Parlamento, tive de facto o caso de uma amiga minha cujo companheiro depois até acabou por ser condenado, e que na altura tinha dúvidas em relação àquilo que podia fazer e na altura entraram em contacto comigo. infelizmente ainda continuam a existir muitas dúvidas. Por mais informação que exista, ainda há muito trabalho para fazer neste sentido. Claro que sim, claro que sim. Algum tema que queiras abordar sobre a desigualdade entre género, ou queres deixar alguma coisa que achas importante deixar a quem nos ouve? Como mensagem final, Sim. é que este não é um tema de mulheres. O tema da igualdade é um tema da sociedade. E, portanto, para mim é muito importante discuti-lo entre mulheres, mas trazer para estes debates homens, porque conheço de facto homens com enorme sensibilidade para estas matérias e é fundamental envolvê-los
e procurar encontrar soluções comuns, porque mesmo quando nós procuramos desenhar políticas públicas para responder a um determinado problema, nós ganhamos se contarmos com a diversidade de pontos de vista e, portanto, ganharemos, como é evidente neste tema, se contarmos com a perspectiva das mulheres, mas também na perspectiva dos homens. E, portanto, eu acho que essa é talvez a mensagem mais importante e final que eu gostava de passar, é de que este não é um tema de mulheres, este é um tema de direitos humanos. E acho que na nossa conversa deu para perceber muito bem, porque nós não falamos só de mulheres, acabamos por falar de vários problemas da sociedade e que estão relacionados com a igualdade de género, mas também com tantos outros problemas que ainda existem. Muito obrigada, Margarida, Obrigada, Tânia. por teres Obrigada. aceito de imediato o nosso convite. Ficamos muito felizes por estar este bocadinho contigo.